quando as provas e os testemunhos em seu poder o acusavam de perigoso fascinador e obstinado rebelde. Esperava defrontar-se com um homem astuto, brutal, destemido e cínico, em vez de uma criatura humilhada, de aspecto delicado e cambaleante de fraqueza, como se mostrava a Jesus de Nazaré. Provavelmente, o seu mau estado de saúde provinha de excessivos interrogatórios e da insônia, pois custava reconhecer, debaixo daquela aparência inofensiva e atribulada, o Galileu fanático e perigoso das provas criminais em seu poder. Era seu dever fazer cumprir a lei contra os infratores e manter a harmonia nas relações entre os hebreus e romanos, frequentemente em choque. Convinha prestar alguns favores ao sumo sacerdote, para que depois chegassem bons informes a Roma, pois, embora isso o irritasse, o seu prestígio administrativo e a sua segurança na Judéia dependiam fundamentalmente da opinião do próprio povo judeu, cativo e rixento, porém jamais conformado. No entanto, Pilatos guardava lá no íntimo seus ressentimentos contra as astutas raposas do templo, como assim as designava, e perdia a tramontana toda vez que teimavam em lhe impor condições ou pareceres. Pergunta: que dizeis do julgamento de Jesus por Pilatos? Ramatiz, Pôncio Pilatos dirigiu-se ao beleguim-chefe do Sinédrio, que conduzira Jesus até a plataforma do pretório, o qual fazia o papel de relator e ao mesmo tempo de promotor, habilmente instruído por Anã e Caifás, e inquiriu do seguinte modo: que se julgou deste homem pelo Sinédrio? O agente religioso entregou-lhe a peça acusatória, informando sem esconder sua arrogância: Jesus de Nazaré, rabino galileu, foi considerado culpado por unanimidade da pequena corte de juízes do Sinédrio, mas não possui um só testemunho a seu favor, o que o impede de justificar o recurso de apelação. Também não pode ser discutido pelo grande conselho, em face de sua condenação de culpa ter sido por votação unânime. Pilatos fixou duramente o emissário do sumo sacerdócio de Jerusalém, que jamais pestanejou sobre o seu olhar inquiridor. Em seguida leu peça acusatória, que assim dizia: Jesus de Nazaré, rabino galileu, sedutor, inimigo da lei, falso rei de Israel, herético filho de Deus, Messias impostor, explorador de viúvas e órfãos, fascinador de donos sublime peregrinos zelas, agitador e depredador do templo, profanador de oblatas e inimigo das devoções, assim julgado unanimemente culpado por esta corte em juízo de emergência. Qual foi a sentença exarada pelo tribunal sagrado? Indagou Pilatos, embora desde o dia anterior já estivesse a par de todas as acusações contra Jesus, inclusive quanto à delação de Judas, que realmente o convencera das intenções subversivas do movimento cristão. Conforme a lei do tribunal sagrado, somente hoje, à tarde, o culpado poderá ser sentenciado, redarguiu-lhe o agente de Caifás. E num tom de profunda ênfase, exclamou: mas Jesus de Nazaré não feriu apenas o poder divino, porém, comprometeu a ordem pública. Já foi julgado pelo direito sagrado, que está acima das competições humanas, mas agora encontra-se perante o juízo representativo do imperador Tibério, que o julgará como crime civil de lesa pátria e subversão. E antes mesmo que Pilatos se insurgisse contra essa arenga impertinente e provocante, em que o sumo sacerdote fazia lembrar-se de suas próprias obrigações, o beleguim ainda prosseguiu, num tom indagativo, sem mesmo disfarçar o ar assintoso de desafio: Jesus de Nazaré, desmoralizador do direito sagrado, será lapidado como ímpio e profanador, mas isento de culpa perante Roma e para estímulo de novas sedições, ou considerado rebelde à ordem pública, sofrerá o suplício da cruz em bom cumprimento dado pela sentença do ínclito representante do imperador Tibério. Pôncio Pilatos recuou no espaldar da poltrona, os lábios entreabertos e pasmados de tanta audácia. Estava habituado ao cinismo e à petulância dos hebreus, porém, jamais tolerava que se miscuíssem em seus negócios e nas suas obrigações públicas.
O sumo sacerdote não lhe exigia a morte de Jesus, o rebelde inimigo do clero judeu, mas parecia desafiá-lo sob a ameaça de um rosário de consequências graves, se assim não o fizesse. Com isso demonstrava que possuía todos os trunfos na mão e jamais abdicaria de tal favor. Sentiu-se sumamente ofendido no seu amor próprio, ante a atitude descarada do esbirro de Caifás, tentado a dar uma lição ao seu capataz do templo, pois um romano jamais se curvava tão facilmente à decisão assintosa de povos escravos. Mas isso também dependeria de conhecer melhor o sedicioso Jesus, pois, se o soltasse por um capricho e ele promovesse qualquer nova insurreição, seria difícil explicar a Tibério os motivos que o fizeram decidir de modo tão discutível. Então, em vez de inquiri-lo na antessala do pretório, ante os juízes, mandou conduzir Jesus ao seu aposento de trabalho. Ante a fraqueza e o estado aflitivo do rabino Galileu, mandou sentá-lo. Que fizeste, Galileu, para atiares ira dos juízes do Sinédrio e atraíres tantos testemunhos de sedição, que me obrigas a crucificar-te? Indagou Pilatos com suma altivez, mas de certa afabilidade na secura da voz. Jesus ergueu os olhos para o procônsul, algo surpreso do tratamento mais ameno daquele rígido romano, e volveu-lhe um olhar de gratidão. Pilatos remexeu-se na poltrona, algo contrafeito. Fala, Galileu, ordenou, autoritário e impaciente. Por que violaste a ordem pública? Ante aquela rude, mas humana compreensão, Jesus propunha-se a expor os motivos de sua vida, os seus sonhos e as suas ideias da imortalidade, as relações entre os espíritos, os fundamentos da sua doutrina de libertação da humanidade e o verdadeiro sentido do reino de Deus, que ficava acima dos interesses e das contingências humanas. Desconhecia os motivos por que Pilatos o tratava com certa deferência, em vez de mandá-lo de imediato ao juízo comum, onde já teria sido sentenciado dezenas de vezes, tal a prodigalidade de provas e testemunhos fornecidos pelo Sinédrio. Pôncio Pilatos compreenderia as suas esperanças e os seus ideais messiânicos, talvez o libertasse para poder continuar a sua obra de salvação humana. Mas Jesus, subitamente, envolvido por estranha vibração que o penetrou por todos os poros do corpo e lhe avivara os sentidos, tomado de surpreendente lucidez de espírito, reviveu os quadros já vividos no Horto das Oliveiras, quase sentindo o próprio sangue a gotejar das mãos e dos pés sangrando no martírio da cruz. Então fechou os olhos, clareando seu entendimento de sua alma, pois ainda reviu, nessa ideoplastia mediúnica, que a humanidade lhe daria as costas, num gesto de desconfiança, se ficasse liberto dos grilhões dos hebreus e romanos. Mas aquele fugaz minuto de vacilação foi vencido, ao compreender que a sobrevivência do seu evangelho dependeria do holocausto de sua vida carnal. Cortesmente e em palavras recortadas de ternura, mas de implacável decisão, Jesus respondeu a Pilatos, que o fitava com certa preocupação, sentindo-se impelido por um sentimento de simpatia. Nada tenho a defender-me das acusações dos homens, pois eu cumpro a vontade de meu Pai que está nos céus. A morte será para mim a coroa de glórias e a salvação de minha obra para a redenção dos homens. Pilatos franziu a testa, profundamente surpreendido e, movido por um impulso sincero, assim se expressou. Mas eu posso salvar-te a vida, se isso me aprover. Que pretendes, enfim? Recusar a vida que me ofereces, pois isso seria deserção e covardia. Só a minha morte não desmentirá aquilo que o Senhor transmitiu por mim aos homens. Levantou-se o procônsul e pôs-se a caminhar movido pelos mais estranhos pensamentos. Contrariando o que narra a história religiosa, jamais Pôncio Pilatos tentou salvar Jesus por questão de simpatia ou mesmo de piedade, sentimentos esses que não se afinavam com seu caráter curtido pelas ambições e manhas da política de Roma. O que lhe importava era apenas o prazer de uma desforra contra Anã, Caifás e seus sequazes,
por saber que estavam em jogo os mais avançados interesses do clero judeu. No entanto, com a recusa de Jesus à sua demência e indulto oferecidos, o que lhe podia ser facultado antes de qualquer sentença do juízo comum ali reunido, a poucos passos, sentia-se inclinado a desistir da porfia contra o sumo sacerdote de Jerusalém. Novamente fitou Jesus, com um olhar em que transparecia certo despeito. E assim indagou, algo ríspido: como te atreves a recusar meu indulto? Não intentes salvar-me, redarguiu Jesus delicadamente. Jamais seríeis perdoado pela ira dos que me condenaram. Pôncio Pilatos ficou corado, ao verificar que o próprio acusado parecia saber de suas hesitações em afrontar os sacerdotes do Sinédrio. Julgas que eu temo esses sacripantas do templo? Inquiriu num assomo de altivez. Sou grato pela vossa demência e sei que não temeis os vossos cativos, mas eu preciso morrer por força de minha obra, só assim ela viverá, respondeu Jesus com tal doçura que desarmou a ira de Pilatos, fazendo-o responder: eu não te entendo, Galileu. Mas, de súbito, Pôncio Pilatos começou a perceber quão importante deveria ser a morte de Jesus para Caifás e seus sequazes e também a gravidade de sua decisão naquele momento. Aliás, havia alguns dias ele vinha sendo presenteado com os mais apetitosos fazões, frutos das mais finas qualidades, vinhos de Chipre, que tanto apreciava e iguarias raras. O inimigo, antes de agir junto a Tibério, acenava-lhe com as boas graças. Ademais, sabia-se em toda Jerusalém que naquela semana havia seguido um valioso carregamento de objetos, joias e adereços raros para Tibério, sua esposa e principais cortesãos em Roma. Em consequência, Pilatos tinha razão para ficar seriamente apreensivo ante qualquer maquinação da família sacerdotal, que, para desalojá-lo da Judéia, não vacilaria ante as maiores infâmias e subornos. Enriquecia prodigamente no governo da Judéia e em breve teria garantido agradável futuro na sua herdade de Espanha, quase desonerada de compromissos. Deixando-se dominar por um impulso indefinível, como auscultar os seus interesses ocultos e ao mesmo tempo satisfazer o seu brio ferido, mas sem a veemência dos primeiros momentos, Pôncio Pilatos indagou a Jesus: ainda te obstinas em morrer? Tu o disseste, respondeu Jesus, sem vacilar. Pouco lhe importava que o rabi da Galileia fosse indultado ou crucificado, pois não passava de uma peça viva igual a tantas outras que já fizera morrer por danos menores. Mas era o seu amor próprio profundamente ferido, que o levava a hesitar na sentença final. O prisioneiro era um pretexto para lhe contentar o espírito de desforra contra o sumo sacerdote. Talvez, se lhe tivesse sido pedida a absolvição do acusado, sem dúvida tudo faria para crucificá-lo, a fim de contradizer o seu adversário. Jesus levantou-se, compreendendo que estava finda a entrevista e se dirigiu para a porta. Talvez atuado por alguma força oculta que não pôde fugir, Pilatos fez um gesto com a mão, ordenando a Jesus que esperasse. Quase revoltado consigo mesmo, sofrendo ao fazer qualquer cessão ao próximo, disse bruscamente ao mestre cristão: se desejas a morte, dize, pelo menos, o que posso fazer por ti? Jesus fitou bem nos olhos, transmitindo-lhe a força do seu magnetismo sublime, o poderio do seu espírito e a ternura do seu coração. Então, pediu-lhe num supremo apelo, que tocou as fibras endurecidas do procônsul romano: se queres ajudar-me, não persigas os meus discípulos. Ser-te-ei grato da casa de meu pai, por toda a eternidade. Pôncio Pilatos mirou Jesus de alto a baixo, sem poder esconder a sua admiração por aquela deliberada renúncia, pois agora não lhe era difícil compreender porque ele desejava morrer e tudo fazia para que isso se efetivasse. O generoso rabino Galileu tomava a culpa de todos os seus asseclas e buscava a morte para salvá-los. Algo de benfazejo tocou-lhe a alma, pois fez um gesto confuso, traindo sincera emoção e, precipitando-se nas palavras, como se temesse mudar de opinião, disse-lhe:
Prometo, Rabino. Enquanto eu aqui estiver, jamais perseguirei um dos teus discípulos, se retornarem às suas casas e abandonarem a sedição. E, rodando nos calcanhares, encaminhou-se para a porta acenando a Jesus. Súbito, Pilatos teve uma ideia, ao perceber que o povo se juntava na adjacência do pretório, quer devido à passagem obrigatória para o templo, quer pela curiosidade ante o julgamento do rabino da Galiléia. Então mandou conduzir Jesus até o espaçoso terraço sob as colunas coríntias e o expôs ao público, enquanto se reduzia o vozerio do povo e o arauto berrava: silêncio! O procurador de Roma quer falar. Pôncio Pilatos estava corado até a calva e não escondia sua ira e repugnância em dar qualquer satisfação dos seus atos àquele povo desprezível. Mas, obcecado pelo seu bem-estar e pelos seus interesses ambiciosos, tentando frustrar os objetivos de Caifás sem se candidatar a futuras vinditas, resolveu induzir o próprio povo judeu a absolver ou condenar o rabino Galileu. No primeiro caso ele estaria livre do ressentimento sacerdotal, e, no segundo caso, sentir-se-ia satisfeito no seu amor próprio, pelo fato de o povo decidir pela sentença que ele mesmo negaceava em atender. Esperava lograr o sumo sacerdote pela absolvição de Jesus através da decisão do próprio povo. Ergueu a mão, num gesto de silêncio e, apontando o rabi da Galiléia, indagou de modo arrogante: que desejais a este homem? A liberdade ou a morte? Houve um breve silêncio no seio da multidão que se juntava diante das grades do muro do pretório. Pôncio Pilatos supôs que uma onda de simpatia envolvia aquelas criaturas a favor do acusado. Um sorriso irônico já lhe tomava os lábios, na certeza da próxima absolvição de Jesus e a consequente frustração do ardil do sumo sacerdote, quando estourou dos quatro cantos da praça um clamor disciplinado e num só diapasão de voz: crucifica-o! Crucifica-o! Era um grito ondulante, mas coerente, que estrugia numa certa ordem, abafando as vozes que provavelmente estariam pedindo a absolvição do rabi Galileu. Morte ao rei de Israel! Morte ao falso filho de Deus! A cruz com o Messias! Crucifica-o! Crucifica-o! Berravam dezenas de criaturas num tom ameaçador. Pôncio Pilatos mordeu os lábios e ficou com gesto, estufou o peito e parecia explodir. Não se sentia apredado de Jesus, mas o que o encolerizava era sua frustração quanto ao objetivo de forçar os judeus a absolver o prisioneiro, para então glosar o logro de Caifás e seus sequazes. Cães! Bradou ele num assomo de raiva. Cães vendidos e mercenários. Realmente, não era o povo, que ainda simpatizava com o Jesus, que gritava crucifica-o, mas isso provinha da claque infame recrutada a peso de ouro pelo sumo sacerdócio, com a finalidade de pedir a morte de um justo, assim como também lhe pediria absolvição, caso fosse bem paga para isso. Crucifique-se o impostor! Crucifique-se o rei de Israel! Prosseguiam os agentes mercenários do Sinédrio, impedindo qualquer demonstração em favor do Mestre Jesus. Entre eles misturavam-se alguns sacerdotes de absoluta confiança de Caifás, e que vigiavam o infame clamor da morte. Pôncio Pilatos, receoso de contrariar a vontade daqueles astutos chefes do Sinédrio, que poderiam prejudicá-lo em Roma, comunicando a Tibério que, apesar de o povo de Jerusalém ter exigido a morte do sedicioso rabino Galileu, ele o havia indultado, então exclamou irado, num desabafo de desforra: quereis a morte do rabi da Galiléia? Pois seja, eu o entrego ao juízo do dia. Se ele for condenado, vós mesmos o condenastes, porque eu lavo as minhas mãos deste julgamento. Rodopiou sobre os calcanhares, acenando para que encaminhassem Jesus à antessala onde se reunia a corte do juízo sumário. Diante das provas acusatórias, da confissão de Judas, da condenação do tribunal sagrado e do interrogatório que lhe foi feito por crime de subversão, o mestre manteve-se em absoluto silêncio, agravando ainda mais a sua situação desfavorável.
Após alguns momentos de confabulações e sucinto exame das peças acusatórias enviadas pelo Sinédrio, os juízes romanos condenaram Jesus à crucificação. Pergunta: certos autores objetam que é um absurdo a narrativa evangélica de que a crucificação de Jesus foi efetuada apenas algumas horas depois da sentença. Que dizeis? Ramatiz: a justiça romana exercida nas províncias cativas contra os sediciosos, conspiradores e escravos rebeldes procedia-se de modo sumário. A condenação era imediata e a execução logo em seguida. Os romanos eram práticos e sem sentimentalismos. Provada a culpa do acusado, ninguém jamais o salvaria. Embora se deva assinalar a ética avançada do direito romano para a época, a sua aplicação justa e racional só se referia aos patrícios e cidadãos de Roma, pois outro era o tratamento concedido aos povos cativos. Jamais contemporizavam com as tentativas sediciosas ou conspirações contra o poder público, mas arrasavam cruelmente qualquer movimento ou objetivos insurretos, a fim de atemorizarem futuros levantes. Durante o seu domínio despótico, os romanos semearam milhares de cruzes na Palestina, onde também apodreceram milhares de rebeldes, conspiradores e até imprudentes criaturas, que foram capturadas na proximidade das sedições. Os romanos endurecidos não consideravam os povos vencidos além de matéria-prima para garantir os seus feitos orgulhosos e manter as suas instituições econômicas. Apesar da tentativa de Pôncio Pilatos em salvar Jesus para contrariar os objetivos do sumo sacerdote e sua família, nem por isso ele manifestava qualquer sentimento piedoso ou de simpatia pelo acusado. A verdade é que, tivesse de sacrificar os seus interesses e suas ambições para salvar Jesus, sempre terminaria optando pelo sacrifício do Rabi da Galileia. Cumpria-lhe atender às tradições dos judeus, pois no sábado e domingo da Páscoa não deveria haver execuções, cerimônias fúnebres ou crucificações, para não ensombrar as festividades da Cidade Santa. Então a sentença de crucificação de Jesus deveria ser cumprida na própria sexta-feira de sua condenação. Isso fez a claque do Sinédrio prorromper em aplausos, enquanto, alguns momentos depois, uma delegação de sacerdotes, adrede preparada, comparecia ao átrio do pretório e um dos seus agentes oficiais lia, em voz untuosa, a saudação lisonjeira que o sumo sacerdote fazia a Pôncio Pilatos, na qual o cumprimentava pela sua lisura e retidão no desempenho do honroso cargo que lhe fora confiado pelo augusto imperador Tibério. Pilatos ainda se mostrava despeitado e irascível, temendo a astúcia de Caifás, mas ao ouvir a hipócrita cantilena de elogio, não pôde deixar de envaidecer-se ante a perspectiva de que seriam enviadas excelentes notícias a Roma. Alguns momentos depois, Jesus já não lhe ocupava o pensamento. Nem mesmo procurou saber-lhe do destino, após assinar-lhe a sentença de morte, assunto que dali por diante ficaria a cargo do preposto do centurião Quinto Cornélio. A verdade é que o seu falso sentimentalismo de alguns minutos fora superado rapidamente pelos seus interesses e pela vaidade do mundo. Pergunta: contam as narrativas evangélicas que Pôncio Pilatos tudo fez para salvar Jesus e o reconheceu inocente, chegando a desesperar-se porque os próprios judeus optaram pela crucificação. No entanto, dizeis que Pilatos apenas tentou desforrar-se do sumo sacerdote, na sua preocupação de absolver Jesus. Ramatiz: o certo é que diante da severidade das provas que lhe foram entregues, Pôncio Pilatos não só considerou Rabi Galileu líder de rebeldes perigosos, como ainda reconheceu a necessidade de sua eliminação imediata em favor da segurança do seu governo. Ele não considerava inocente ou inofensivo um homem que se intitulava rei de Israel, mas que chefiava um bando de galileus belicosos. Não seria tão tolo a ponto de sacrificar a sua segurança administrativa da província da Judéia, só para salvar um judeu rebelde desconhecido, já condenado pelos seus próprios compatriotas. Pôncio Pilatos não era peça de fácil engodo,
pois, apesar do seu temperamento hesitante, ele se mostrava altivo, orgulhoso e déspota, nos momentos em que entravam em jogo a sua ambição, vaidade e seus interesses. Malgrado seu caráter indeciso, a cólera sempre o fazia decidir a seu favor, coisa em que ele jamais se enganava. Também não escondia o seu desprezo pela religião e pelo fanatismo dos judeus, pois, quando não se ria das intrigas e aflições da crença infantil daquele povo, chegava a ameaçá-los de um dia penetrar no templo em afrontoso desafio. É certo que os judeus também eram insolentes e não escondiam o seu desprezo pelo magnânimo e supremo Tibério, imperador de Roma, cuja provocação eles faziam através do seu próprio procônsul, tão orgulhoso. Em consequência, Jesus de Nazaré também não passava de um judeu rebelde que tanto merecia a chibata como a crucificação, embora até ele fosse aliado na sua resistência contra o astuto clero judeu. É evidente que, se Pilatos tivesse reconhecido a inocência de Jesus e lhe fosse amigo sincero, pelos menos o teria livrado da flagelação e recomendado a bebida da morte, para logo depois da crucificação. Capítulo 31. O drama do Calvário. Pergunta: Jesus foi realmente flagelado? Temos compulsado obras que desmentem esse relato dos evangelistas, considerando que seria demasiada perversidade contrária à ética dos romanos flagelar um condenado à sentença de crucificação. Ramatiz: porque Jesus não poderia ser flagelado, se o condenaram ao suplício mais atroz e infamante, como a morte na cruz. Os castigos corporais eram de hábito comum entre os romanos. O chicote, um símbolo do seu poderio sobre os povos vencidos, e a flagelação, embora fosse um método bárbaro, consistia num corretivo tão comum entre os próprios concidadãos de um mesmo país, como o velho regime da palmatória sob o jugo do mestre-escola. E isso não poderia ser diferente naquela época, em que as qualidades cristãs ainda eram embrionárias na humanidade. Aos romanos pouco lhes importava a distinção entre os prisioneiros vencidos ou escravos, pois não lhes minorava a pena e o tratamento o fato de serem pobres, ricos ou cultos, mas qualquer reação do vencido punia-se pelo primeiro capataz ou soldado que se sentisse irado ou ofendido por qualquer resistência alheia. O chicote descia sem cessar nas carnes dos infelizes escravos, que deviam dar o máximo de suas energias para o bem de Roma. Quando caíam esfalfados ou imprestáveis, os seus algozes os matavam impiedosamente ou então os deixavam apodrecer ao relento e sem qualquer assistência. O burro de carga que hoje trafega pelas ruas das cidades amparado pelas sociedades protetoras dos animais, vive em melhores condições do que o ser humano que era cativo dos romanos. Malgrado nosso sentimentalismo e a preocupação de resguardarmos a cultura de Roma, o certo é que os romanos ainda não revelavam virtudes tão elogiosas, que os fizessem tratar com ternura ou tolerância os rebeldes ou prisioneiros obstinados. O chicote não levava endereço certo. Era um modo de manter a memória dos vencidos sempre alerta para o poder e a glória de Roma. Jesus não passava de um judeu culpado de subversão pública, e agravado pela condenação do tribunal religioso dos seus patrícios, por cujo motivo seria passivo da flagelação habitual a todos os condenados. Embora condenado ao suplício da cruz, nem por isso devia ser poupado do azorrague, como a preliminar tradicional de qualquer punição. No entanto, devido à sua excessiva fraqueza de estado enfermiço febril, o lictor vergastou de leve, por 3 vezes apenas, usando chicote feito de tiras de couro cru, mas sem as pontas de chumbo ou de osso que arrancavam pedaços da carne. Pergunta: e que dizeis das cenas relatadas pelos evangelistas, em que Jesus foi alvo de cruéis zombarias e insultos por parte dos soldados romanos? Ramatiz: realmente, ocorreram algumas cenas degradantes contra o Mestre Jesus no pátio da prisão romana, mas não se ajustam à descrição melodramática dos evangelhos. Os legionários romanos, como prepostos de Pôncio Pilatos,
Eram produtos de férrea disciplina de 3 anos de trabalho consecutivo e preparo guerreiro, homens corajosos, altivos e decididos, embora rudes e impiedosos. No entanto, jamais desciam ao espetáculo circense de cuspir e esbofetear os prisioneiros, pois mantinham certo decoro nos seus atos e tudo faziam para não mancharem a sua dignidade de homens superiores. Quando Jesus foi recolhido ao pátio da prisão, situada a poucos passos do pretório, diversos simpatizantes e amigos o seguiram. Os mais sensíveis choravam por vê-lo preso e outros lançavam seus protestos contra o crime de condenarem o generoso rabino que só pregava o amor e a paz. Mas a turba de mercenários contratada pelo Sinédrio e acicatada pelos acólitos de Caifás, impedia propositadamente qualquer manifestação de simpatia ao prisioneiro Jesus, que ainda não havia perdido a estima do seu povo. Mas ele não foi humilhado pelos legionários do governador, conforme diz Mateus 27:27, sofrendo toda sorte de zombarias, insultos, escárnio e maus tratos. Isso aconteceu por parte da criadagem ínfima, de alguns servos e escravos da comitiva de Pilatos e que, por ser hora de refeições, ali descansavam e eram vezeiros em tais empreendimentos sarcásticos. Infelizmente, a maioria se compunha de hebreus mercenários, desses apátridas que buscam prestígio ante os seus próprios donos ou capatazes, embora tenham de tripudiar vilmente sobre os próprios patrícios. Alguém apanhou um pedaço de pano vermelho, que ali servia para os soldados jogarem dados e o colocou nos ombros de Jesus, enquanto o outro lhe punha uma cana entre as mãos, à guisa de um cetro real. Não satisfeitos, ainda arrancaram galhos finos de um pé de vinha adjacente e o trançaram na forma de uma coroa, aliás, sem espinhos, que puseram sobre a cabeça do mestre. Divertiram-se todos durante alguns momentos cruzando a frente do rabi, fazendo mesuras e saudando-o à conta de um rei. Um mais sarcasta puxou-lhe a barba, obrigando-o a acenar algumas vezes com a cabeça em resposta às suas petições zombeteiras. Os legionários romanos, postados ali por perto, riam-se, sem dúvida, talvez sugerindo alguma chalaça, mas nenhum deles participou daquelas cenas grotescas, coisa que ainda no vosso século costuma acontecer a muitos inocentes vítimas de semelhantes trocistas ignóbeis. Momentos depois, homens e mulheres, autores da farsa infeliz, desapareceram para atender às suas obrigações, enquanto Jesus ficava a meditar no opróbrio de receber as piores afrontas e crueldades por parte dos seus próprios patrícios, em vez de sofrê-las somente de seus adversários. Mais uma vez ali se provava o velho ditado, ainda hoje conhecido, de que a pior cunha é sempre aquela que sai da mesma madeira. Pergunta: que sucedeu a Jesus, após as cenas humilhantes praticadas pelos servos, escravos e criados hebreus da corte de Pilatos? Ramatiz: era quase meio-dia, o sol ia alto e o dia estava abafadiço, prometendo chuvas torrenciais para a tarde, quando Jesus foi custodiado por um grupo de soldados romanos, iniciando a sua trágica jornada a caminho do Calvário, saindo pela porta de Damasco. O povo aglomerava-se junto do portão e dos muros da prisão, quando Jesus apareceu. Maria de Magdala, Salomé, Joana, Sara, Maria e outras mulheres precipitaram-se para abraçá-lo, mas foram impedidas com rudeza pelos soldados. Então ajoelharam-se, soluçando, sob as mais pungentes lamentações e clamando por Deus, enquanto o amado mestre lhes volvia um olhar compassivo e resignado. A rua se fazia cada vez mais íngreme e ele estava palidíssimo, tinha as mãos atadas e dava mostras visíveis de cansaço e dores físicas. À sua retaguarda, 2 servos seguiam-lhe os passos carregando o pesado tronco de árvore, que depois lhe serviria para o suplício da cruz. A procissão seguia sob a indiferença dos soldados, bastante habituados àquelas cenas e aos lamentos dolorosos de parentes, amigos e simpatizantes dos condenados,
que tanto suplicavam a libertação do prisioneiro como ofereciam toda a sorte de valores para que assim o fizessem. Aliás, os soldados cumpriam ordens superiores dentro da rotina peculiar daquelas execuções, sem qualquer iniciativa pessoal de agravar ou amenizar o sofrimento dos condenados. Mas, em dado momento, o chefe da patrulha romana atendeu a súplica das mulheres e consentiu que elas socorressem Jesus. Sem perda de tempo e dispondo apenas de alguns segundos, Verônica enxugou-lhe o rosto e Joana deu-lhe água fresca de um cântaro pequeno. Logo em seguida, puseram-se outra vez em marcha. O trajeto da porta de Damasco até o cimo do Calvário foi percorrido em 16 minutos, pois as execuções se cumpriam fora dos muros da cidade. Jesus mal podia respirar, o seu corpo tremia sob a temperatura febril e o suor empapava-lhe o rosto, vertendo sobre as vestes amarfanhadas e manchadas de sangue da flagelação. Os encarregados da crucificação tinham pressa, pois o sol do meio-dia crestava as carnes de todos. Sob o rochedo de forma cônica, cujo aspecto se parecia realmente com uma caveira encimada por tufos de capim e arbustos reduzidos, a multidão espalhou-se e se dividiu em grupos. Aqui, os curiosos ou sádicos animados pelo espetáculo tenebroso; ali, parentes, discípulos e amigos oravam sob mortificante desespero; acolá, divertiam-se os infelizes escarnecedores de todos os tempos, que tripudiam vilmente até sobre o martírio dos justos. Alguns, mais sensíveis e confiantes, oravam fervorosamente, certos de que o céu não tardaria em se abrir despejando legiões de anjos para arrasar os soldados e libertar a Judéia do jugo dos romanos, conforme anunciava a profecia do Velho Testamento no advento do Messias. Então se deu terrível e doloroso suspense para todos. Amigos e discípulos de Jesus estremeceram e as mulheres caíam de joelhos em terra, sob cruciante oração, enquanto 2 ajudantes despiram Jesus deixando-lhes apenas um pano em torno dos rins. Outro lhe oferecia um caneco de vinho com mirra, que servia de bebida anestesiante para os condenados suportarem os primeiros momentos atrozes da crucificação. Quase sempre isso provinha da iniciativa de um grupo de mulheres piedosas, que se reuniam e se cotizavam para amenizar o cruel sofrimento dos crucificados. Jesus mal tocou a bebida com os lábios e recusou-a, pois queria sofrer o martírio em perfeita lucidez de espírito e não se entorpecer na sua comunhão espiritual com o Senhor. Estava convicto de que sua obra redentora pedia tal sacrifício para o bem da própria humanidade e, por isso, queria estar consciente do seu próprio holocausto. Em seguida, deitaram-no sobre a cruz, pregaram-lhe as mãos na trave superior horizontal e os pés no apoio de madeira da trave vertical, enquanto outro carrasco também fixava um pedaço de madeira entre as suas pernas, aliviando-lhe o peso do corpo para não rasgar-lhe as mãos. Depois ergueram uma cruz com o seu corpo já pregado e a colocaram na abertura do solo, ficando os pés à altura de uma jarda do chão. Outros 2 condenados também foram crucificados em torno de Jesus, os quais se lamentavam sob os mais lúgubres gemidos na sua dor lancinante, porém, não lhe dirigiram a palavra conforme consta nos evangelhos. Era o ponto final do processo da crucificação. Dali por diante o tempo de vida de cada um dos crucificados dependeria exclusivamente de sua resistência orgânica, pois havia casos de indivíduos tão robustos e cheios de vida, que se aguentavam vivos durante 2, 3 e até 4 dias na cruz. Pergunta: há veracidade nos relatos evangélicos de que Jesus também foi vilipendiado mesmo depois de pregado na cruz? Ramatiz: do alto da cruz Jesus circundou seu olhar terno e amoroso sobre as criaturas que se achavam dispersas pelo cimo do Gólgota, procurando rostos amigos e entes queridos. Finalmente identificou Madalena, Salomé e Joana de Cousa, João, o querido discípulo, e seu irmão Tiago, sempre paciente e entusiasta, Marcos, corajoso e decidido, Tiago, maior, o fiel amigo. Mais além, quase atingindo o cimo do monte, chegava Pedro,
cujo vulto alto e robusto parecia apoiar-se em seu irmão André. A seu lado, Sara e Verônica amparavam Maria, a infeliz mãe, que retornava ao Gólgota, depois de socorrida pela terceira vez dos seus desfalecimentos cruciantes ante o martírio do filho querido. Aquele quadro afetivo enfeitando as imagens dos seres que tanto ele tinha amado na sua jornada terrena, que pouco a pouco venciam o temor humano e vinham se juntar ao pé da cruz incendidos pela força da vida espiritual, satisfez Jesus e o encheu de regozijo. A sua morte e seu sacrifício já não seriam inúteis, pois as almas que escolhera para transmitir as suas ideias à posteridade, agora se comunicavam entre si e se agrupavam pela força coesiva dos pensamentos e dos sentimentos evangélicos, assim como as ovelhas, dispersas pela tempestade, depois se reúnem novamente sob o carinho do seu pastor. Mas, de súbito, Jesus foi interrompido no seu devaneio consolador pelos gritos, chalaças e escárnios dos infelizes agentes de Caifás, que antes de se retirarem do Gólgota ainda procuravam arrematar a sua ignomínia com gestos de indiferença selvagem para agradarem aos seus chefes vingativos. Acossados pelos espíritos das trevas, sarcásticos ou despeitados pelo triunfo indiscutível de Jesus, eles desceram a vileza de um humorismo tão negro como suas próprias almas. Desce da cruz, ó Filho de Deus. Chama teu Pai para te livrar do suplício. Guarda-me um lugar no teu reino. Para onde fugiram as tuas legiões de anjos? Salva o Rei dos Judeus no seu trono da cruz. Desce da cruz, salva-te primeiro e nós seremos teus crentes. Enquanto riam fazendo gestos de deboche, Jesus pousou-lhes olhar compassivo e resignado, fitando-os sem ressentimento, inclusive aos soldados que, às vezes, riam das zombarias dos esbirros de Caifás. Imensa ternura invadiu-lhe a alma, vibrando sob o mais puro e elevado amor. Novamente o seu olhar claro e expressivo, repleto de poderoso magnetismo angélico, então resplandeceu num fulgor majestoso, envolvendo aqueles seres tenebrosos num banho purificador e balsâmico, que os fez estremecer tocados pelo remorso e os fez silenciar. Após aquela transfusão de luz e amor, que tributou aos seus próprios algozes, abrindo-lhes o coração para um entendimento mais feliz da vida espiritual, Jesus ergueu os olhos para o alto e a sua voz suave e misericordiosa então se pronunciou vibrando ditosa no holocausto de sua própria vida. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pergunta. Jesus pronunciou todas as palavras que lhe foram atribuídas, do alto da cruz. Ramatiz, o sol dardejava raios escaldantes sobre o dorso desnudo do amado mestre. O suor brotava-lhe do rosto em grossas bagas e obrigava a fechar os olhos aumentando-lhe a tortura. Ele estava esmagado pela dor mais cruel. O corpo tenso, sem poder efetuar qualquer movimento sedativo. O excesso de sangue nas artérias e os vasos sanguíneos comprimidos faziam doer-lhe atrozmente a cabeça. As feridas dos pés e das mãos sangravam já empastadas, em parte, pela coagulação. O suplício da cruz era de espantosa atrocidade, pois a posição incômoda do crucificado produzia, pouco a pouco, uma rigidez espasmódica pela obstrução progressiva da circulação. O alívio impossível e a sede insaciável. A angústia crescente e o menor esforço provocava dores lancinantes. O sangue da aorta flui mais para a cabeça e concentra-se no estômago na crucificação, pois o corpo do condenado fica muito tenso e pende para a frente. Poucas horas depois, processa-se também a rigidez na garganta e a atrofia das cordas vocais, o que sufoca a voz impedindo o crucificado de falar, salvo alguns estertores e sons inarticulados. Por isso, Jesus expirou sem pronunciar qualquer outra palavra, além daquele generoso pedido de perdão ao Pai para seus próprios algozes, quando ainda se achava na posse perfeita de sua voz. Como era criatura de contextura carnal mais apurada, ele também sentiu mais cedo os terríveis efeitos paralisantes e penosos do suplício da cruz.
Enquanto os outros dois crucificados emitiam verdadeiros grunhidos de dor e desespero, o mestre amado curtia sua desdita em silêncio e resignadamente, cuja vida só se manifestava pela ar celere dos seus pulmões. Daquele momento em diante, nem os soldados que matavam o tempo jogando dados e bebendo o seu vinho vinagroso à sombra improvisada das três cruzes, nem os amigos e discípulos que se encontravam a poucas jardas de Jesus, ouviram-lhe quaisquer palavras além do seu silêncio doloroso e estoico. Pergunta: contam os evangelistas que, na hora de Jesus expirar, o céu abriu-se em tremenda tempestade e se difundiram as trevas sobre a terra e se rasgou o véu do templo em duas partes. Que dizeis disso? Ramatiz, conforme dissemos, quando Jesus foi crucificado já passava do meio-dia. Dali algum tempo a multidão foi se reduzindo em face do calor sufocante e talvez saciada do espetáculo confrangedor, que a uns comovia, a alguns horrorizava e a outros atraía por espírito mórbido e sadismo. O sol ardente obrigava os restantes a procurar sombras entre os raros arbustos ou junto das ruínas de algumas catacumbas de um velho cemitério abandonado. Mas quase todos se mostravam cansados e fartos da cena tormentosa da crucificação, além do silêncio lúgubre que só era entrecortado pelos gemidos cada vez mais pungentes dos crucificados ao lado de Jesus. Não era permitido a ninguém aproximar-se da cruz além de 10 jardas, pois a sentença impedia qualquer iniciativa que reduzisse o tempo de vida dos crucificados, cuja infração poderia ser punida até com a morte dos infratores e a prisão dos guardas negligentes. Os parentes e amigos que se achavam mais próximos da cruz estavam de joelhos e oravam a Deus para dar o alívio ou a morte ao querido amigo e mestre Jesus de Nazaré. Os homens tinham os olhos rasos de lágrimas e as mulheres gemiam aflitas em desesperado lamento. Em verdade, na sexta-feira da crucificação todo o aspecto do tempo denunciava tempestade para a tarde ou a noite. Quando já fazia 2 horas que Jesus fora crucificado, nuvens densas puseram-se a correr pelo céu, impelidas por um vento furioso, enquanto a luz do dia se apagava aos poucos, vencida por inesperada escuridão. As criaturas estranhas ao acontecimento da cruz apressaram-se a descer a encosta do Gólgota em direção aos seus lares. Sob o rugido do vento impetuoso, as cruzes se sacudiam arrancando gemidos lancinantes dos crucificados. Os próprios soldados se entreolhavam inquietos e os amigos do mestre esperançavam-se de que Jeová iria intervir a favor do seu filho querido e eleito para a glória de salvar Israel. Jesus sentiu os braços cada vez mais entorpecidos por um espasmo cruciante. Recrudesciam-lhe as dores opressivas da cabeça e o estômago queimava-lhe ardendo de modo esbraseado, enquanto os músculos do ventre pareciam rebentar sob a pressão da carga do corpo crucificado. Pensou para diante. O sangue das feridas dos pés e das mãos havia estancado, mas outra dor pungente tomava-lhe o coração. Tiago, o irmão de Maria, confabulava com os companheiros. Ele não poderia suportar o espantoso drama de ver o seu adorado mestre e sobrinho findar-se na cruz, aos poucos, só pelo crime de ter amado demais a humanidade. O que iria lhe acontecer dali por diante? Quantos dias Jesus resistiria, até apodrecer, acometido das pavorosas crises da gangrena da cruz, torturado sob o enxame de moscas e insetos ou assaltado pelas aves carniceiras, que estavam habituadas a devorar os crucificados abandonados nas estradas? Tiago estava decidido. Mesmo que tivesse que submeter-se às mais terríveis torturas, jamais ele deixaria morrer de fome ou de sede seu mestre, pois os sacrificaria prematuramente dando-lhe o desejado alívio. Mediu o espaço que os separava dos soldados, mas verificou, desanimado, que seria morto antes de lograr vencer aquelas 10 jardas. Naquele momento, num esforço supremo para exprimir-se, Jesus conseguiu dar a entender que suplicava por um pouco de água. Os soldados se entreolharam, numa espécie de consulta recíproca.
Então embeberam a esponja no caneco de sua beberagem alcoólica e aproximaram-lhe dos lábios. Ele sorveu algumas gotas da bebida ácida, gozando de breve alívio nos lábios ressequidos para depois retomar a sua condição de imobilidade atroz. Tiago e João ainda se aproximaram mais da cruz, quedando-se ante o sinal ameaçador de um soldado armado de lança. Num esforço pungente, eles ergueram os olhos para Jesus, cujas veias estavam tensas e pareciam saltar da fronte sob o impacto do sangue impulsionado pela horta. Tiago enxugou o rosto com a própria mão e olhou o céu, como a pedir socorro. Luziu-lhe um brilho de esperança nos olhos lacrimosos, ao ver que os soldados buscavam um lugar apropriado para se abrigarem ante a tempestade que se mostrava cada vez mais aterradora. Ele pretendia, de um salto, apanhar a lança que se achava encostada na cruz de um dos ladrões e por amor e piedade por Jesus, o melhor homem do mundo, então faria cessar o tormento pavoroso, cravando-a no seu coração. Pergunta: e como se findou, realmente, o drama tormentoso do Calvário? Ramatiz, o cimo do Gólgota estava ficando deserto de estranhos e curiosos, pois só os amigos, discípulos e parentes ali permaneciam açoitados pelo vento cada vez mais impetuoso e uivante à flor do solo. A dor do Cordeiro do Senhor extravasava o cálice da suportação humana. O espírito mergulhado na tortura da carne vivia minutos eternos represando-se as angústias da imensa responsabilidade de esgotar a última gota de fel para a redenção do gênero humano. A chuva benfeitora rugia além das colinas da Galileia, manchando o noroeste de um negro líquido. Mas Jesus não desejava, de modo algum, esse alívio, que, ao mitigar-lhe a sede abrasadora e banhar-lhe o corpo febril, também lhe prolongaria o sofrimento desumano. Sentia uma excitação psiconervosa cada vez mais intensa, tentando reunir todas as suas forças físicas e espirituais para vencer a terrível opressão que ameaçava despedaçar-lhe os tímpanos, romper-lhe a garganta e a cavidade pulmonar. Quis abrir os olhos e só o conseguiu após tremendo esforço, movendo tormentosamente a cabeça numa leve inclinação para a frente, como se tentasse vencer a massa granítica que parecia lhe pesar na fronte. Eis que naquele momento, então, fulgura no céu tenebroso um relâmpago imensurável. Sob a sua luz cegante, Jesus pôde vislumbrar e reconhecer os seus amigos, alguns discípulos e as piedosas mulheres que ali se reuniam na mais terna e veemente oração. Sua alma entreabriu-se numa visão beatífica e ele tentou mover os lábios, mas estavam tão rígidos, que não puderam, sequer, esboçar-lhe o sorriso meigo de gratidão aos seus queridos. O trovão rebentou forte e as nuvens dançavam furiosamente em choques bruscos. O peso da atmosfera parecia cair todo sobre o corpo de Jesus, aumentando-lhe a terrível sensação de cruel esmagamento. Uma dor atroz partiu-lhe das pontas dos dedos da mão esquerda, depois subiu-lhe rápida pelo braço, como um arame incandescente perfurando-lhe as veias e, num átimo de segundo, bloqueou-lhe o coração, paralisando-lhe a respiração. Um forte estremecimento sacudiu-lhe as faces, os lábios e as pontas dos dedos entorpecidos, os olhos se nublaram completamente e sua cabeça pendeu desamparada sobre o ombro esquerdo. O Messias havia expirado. Eram 3 horas da tarde. Tiago viu-lhe a morte à luz do relâmpago e caiu de joelhos num grito de dor pela perda do Mestre e num brado de júbilo pela sua libertação do suplício bárbaro da cruz. Todos levantaram-se numa só exclamação, de braços erguidos, gritavam jubilosamente chamando a atenção dos soldados: Hosanas! Hosanas! O Mestre expirou. O Senhor nos ouviu. Prostravam-se ao solo e beijavam a terra entre os soluços indescritíveis. Então o chefe da patrulha de soldados, empunhando a lança, feriu a carne de Jesus. Primeiramente de leve, e depois forçou-a até manchar-se de rubro e verificar que não havia mais sinal de vida. Em seguida, ordenou a um soldado que fosse dar ciência ao centurião Quinto Cornélio da morte de um dos crucificados. Findara-se,
Entre todos, o angustioso temor de o amado Mestre apodrecer vivo na cruz ou ser devorado pelas aves de rapina. Graças à sua natureza delicada e ao enfraquecimento vital produzido pela exsudação sanguínea no Horto das Oliveiras, ele sucumbira em menos de 3 horas pelo rompimento benfazejo da horta, dando-lhe a desejada libertação na cruz. Alguns minutos depois o céu então se abria em cataratas de chuva torrencial, sob o fragor dos trovões assustadores, do vento furioso e dos raios fulgurantes, desgalhando árvores, abrindo sulcos na terra ressequida, desmontando telheiros, ruindo túmulos à flor do solo, arrasando granjas e manjedouras, rompendo diques, extravasando rios, estraçalhando pontes, derribando muros, desmontando ruínas e abarrotando o chão das herdades com milhares de frutos maduros. As cruzes oscilavam ameaçando tombar devido ao amolecimento da reduzida massa de terra que cobria o cimo rochoso do Monte da Caveira, onde se dera a crucificação. Os soldados calçavam-nas com pedras e paus, no meio da água que se juntava nas bases vacilantes. Os 2 ladrões crucificados moviam-se reanimados pela preciosa linfa que lhes escorria através dos cabelos empapados, na avidez animal de sobreviverem. Malgrado a insistência dos soldados para que todos abandonassem o local, pois ali nada mais tinham a fazer com a morte de Jesus, os seus amigos e discípulos permaneceram encharcados até os ossos e enlameados até os tornozelos. Maria, abraçada à trave inferior da cruz, beijava o dorso dos pés do amado filho. Madalena soluçava prostrada de bruços no solo lamacento, e Tiago, de braços cruzados, não desfitava os olhos do semblante imóvel e pálido do seu adorado amigo, sentindo-se venturoso de vê-lo livre daquele suplício infernal. Pedro revelava um espanto tão doloroso na sua face, que ainda parecia duvidar daquele acontecimento tão trágico. João, de olhos entrecerrados, tinha a mão direita crispada sobre o coração e a esquerda pousada na testa inclinada. Temia despertar do seu mundo fantasioso e defrontar o pesadelo mais atroz de sua vida. Os demais enchiam o ar de lamentos e prantos tão próprios da raça hebreia, erguendo os braços aos céus, em tormentosa súplica e cruciante desespero. Finalmente, ao anoitecer, José de Arimateia e Nicodemos haviam conseguido de Pilatos autorização para descer-lhe o corpo da cruz, o qual estranhou a morte tão rápida de Jesus. Depois de embalsamado com aromas, sais da tradição hebraica envolto em lençóis limpos, o corpo do amado Mestre foi colocado num sepulcro novo, cavado na rocha viva de um horto adjacente, até lhe ser destinada mais tarde a moradia adequada, pois sendo sábado dia da preparação da Páscoa dos judeus, não se deveria cuidar de cerimônias fúnebres. A tempestade havia amainado e a água da chuva escorria pelas fendas rochosas e enlameadas do Gólgota. Momentos depois, o grupo de criaturas pesarosas se punha a caminho entoando um canto triste e pungente, o mais profundo lamento da alma atormentada, onde a saudade, o remorso, a angústia e o desalento lavravam como fogo queimando as carnes tenras. Era a procissão lamentosa de homens e mulheres lavados pela chuva e manchados pela lama, que seguiam pranteando a perda do sublime amigo Jesus, o homem justo, inocente, heróico e leal, que sucumbira para deixá-los viver. Quando desapareceram no sopé da colina rochosa em direção à cidade, deixando nas asas do vento fatigado os sons melancólicos dos mais acerbos queixumes, ainda se podia ver no cimo do Gólgota a silhueta das 3 cruzes, que Jesus havia entrevisto mediunicamente, durante a sua agonia espiritual no Horto das Oliveiras e na véspera de sua morte. No entanto, a cruz no centro estava vazia, porque já se havia cumprido o sacrifício do Salvador. Daquele momento em diante, ela deixava de ser o instrumento de castigo infamante do homem, para se tornar o caminho abençoado da libertação espiritual da humanidade. Jesus, o Messias, havia triunfado sobre as trevas,
nutrindo a luz do mundo através do combustível sacrificial do seu próprio sangue. Fim.